Seja bem-vindo ao Encaixando as Peças, um podcast sobre saúde mental, porque ouvir a si mesmo é a peça-chave para uma vida feliz. Uma realização do Grupo PQ. Bom dia pessoal, iniciando hoje o nosso podcast, Encaixando as Peças, trazendo um tema bem pertinente para o nosso momento, que é a força da paz na manutenção e resgate da saúde mental. A violência hoje ela tem estado muito presente nas nossas vidas, acho que ao nosso redor, e sempre tem um impacto na nossa saúde mental, porque a gente não tem como sair imune desse contexto que está tão presente. Então, assim, a gente saiu de uma pandemia que trouxe muitos danos, trouxe muitas consequências emocionais, muitas perdas, e a gente precisou passar por cima disso tudo, seguir em frente, nem sempre com acompanhamento, com um tratamento adequado, e a gente simplesmente precisou seguir em frente, sem nem saber lidar com a situação. A gente passou também pela questão da política, teve aí a eleição, e isso também trouxe muita desunião entre as famílias, entre amigos, devido aos ideais de cada um, e acho que a coisa saiu um pouco do limite. Então, querendo ou não, é um momento também de violência, de perdas também. E aí, todo o contexto que a gente vem passando, a violência contra a mulher, contra gênero de forma geral, a questão da discriminação também. Então, tudo isso a gente sempre passou, mas hoje, com o avanço da tecnologia, que tem aí seus benefícios também, mas tem também os malefícios, que são as redes sociais, de forma geral mesmo. Hoje a gente está muito exposto, está muito vulnerável, e aí acaba que o nível de agressividade, de violência nesses canais de comunicação, às vezes, geralmente, sai do limite também, foge do limite. Quando as pessoas não estão ali dando sua cara a tapa mesmo, não é no presencial, elas acabam criando aí mais força e não se olhando, não se percebendo o dano que está causando para o outro e para tantos outros, já que a informação é disseminada de uma forma muito rápida. E aí vem aumentando também os casos de suicídio, a gente tem visto com bastante frequência. Então, assim, é um contexto, é um cenário realmente de muita violência, de muita agressividade. Então, nesse final de ano, a gente decidiu trazer aí no nosso podcast, nesse terceiro episódio, esse tema, tanto para os nossos colaboradores, quanto para os familiares e os amigos, e que a gente possa ir distribuindo um pouquinho de amor, de conhecimento, de acolhimento e de norte mesmo, para a gente poder seguir em frente nesse contexto. E aí, para isso, eu trouxe hoje a nossa psicóloga, Cláudia Marques, psicóloga e amiga, casada, mãe de 2 filhas lindas. Eu sei que é o que move, uma vasta experiência aí na gestão de pessoas, aproximadamente 15 anos, e atualmente como psicóloga clínica e escolar também. E eu venho acompanhando de perto o trabalho e tenho gostado bastante, porque tem trazido conteúdos do nosso dia a dia, que acaba contribuindo com a gente, com colegas. E aí vou deixar ela falar um pouquinho, complementar se faltou alguma coisa. Pode ficar à vontade, Cláudia. Olá, olá. Muito obrigada, primeiro, pela oportunidade, pelo convite. Eu acho que falar sobre paz, sobre saúde mental, para todo psicólogo é um privilégio, que a gente está multiplicando aí essa informação que é tão beneficente, para as pessoas, e é tão necessária, principalmente nesse mundo violento, que a gente vive hoje. E complementando aí o meu currículo,
eu sou movida a desafios. Então, como é desafiador trabalhar com saúde mental no mundo atual, né, a gente enfrenta muitos desafios. E não é atendendo apenas criança, adulto, adolescente, a todas as faixas etárias hoje em dia estão afetadas diretamente, né, com a violência, com esse boom de informações que a tecnologia nos dá acesso e que acaba confundindo muito, né, as emoções, né, das pessoas, as concepções, os princípios e os valores, né, aquilo que realmente vale a pena. Então, isso tem influenciado totalmente no comportamento, na forma de sentir, na forma de pensar, na forma de agir diante das situações conflituosas. E aí as pessoas não sabem, né, não sabem fazer a diferença na vida do outro. Cada um por si e os outros que se virem, né? Então é muito importante a gente falar, inclusive no ambiente profissional, né, sobre esse tema que é tão relevante. Obrigada pela oportunidade. E assim, Cláudia, diante, né, das suas experiências aí com os seus atendimentos, né, que você atende diversos públicos, né, quais são os impactos que você percebe que a violência ao nosso redor, esse tipo de violência que a gente vem falando, vem trazendo para a saúde mental? Pois as pessoas estão muito mais vulneráveis, infelizmente, né, ao adoecimento mental. E aí existem fragilidades que andam acontecendo, né? As pessoas são movidas com medo, é o medo, a ansiedade que não tem fim. Então é independente de idade, como eu estava falando. Uhum. Desde criancinha a gente percebe crianças sem o mínimo de base segura, não se sentem seguras, não têm as necessidades básicas que a gente chama emocionais atendidas. Então, isso torna essa criança vulnerável a esse adoecimento. Então, a criança, é o adolescente, que muitas vezes é aquele filho do quarto, né? Muitas vezes a gente escuta falar sobre esse termo, filho do quarto, é aquelas pessoas que são órfãs de pais vivos. Não sei se vocês já ouviram esse termo também. E aí acaba não tendo essa base segura mesmo de apego para que se sinta confortável para vivenciar os desafios. Então, a violência, quando chega, entra, né, e invade e desestabiliza. Então, por isso que torna-se o adoecimento. Então, é como se a pessoa não tivesse a barreira de proteção necessária, né, não tivesse com os anticorpos, né, necessários para enfrentar. E aí, eu vivi uma infância, eu tenho 39 anos, que foi longe, eu falo da minha idade tranquilamente, longe dessa tecnologia, longe desse mundo atual que nossas crianças estão enfrentando, crianças e adolescentes, né? E como foi bom, como foi importante vivenciar conflito, relações sociais de verdade, né? A gente brincava na rua, sem medo da violência, a gente ficava até altas horas, né? Conversando, brincando, se discutindo, né? Se enfrentando, e aí se resolvia entre eles mesmos, as crianças, e isso desenvolveu habilidades sociais importantes, que as crianças hoje, crianças e adolescentes, que são os filhos do quarto, que eu ando falando, são distanciados desse tipo de habilidade. Eles não estão aprendendo a vivenciar os conflitos, as frustrações, e a intolerância, ela vem assim, batendo de frente. Então, é por isso que se levanta tantas bandeiras, né? Tem um monte de bandeiras aí, eu sou certo, bandeira política, bandeira religiosa, bandeira de orientação sexual, enfim. E aí a violência se instala, né? E a saúde mental, o equilíbrio da saúde mental vai se esvaiando, e a gente vai se deixando levar por situações, infelizmente, são desastrosas, né? Conflituosas nos relacionamentos, inclusive no desenvolvimento de uma vida profissional saudável, né? De relações como casamentos, que antigamente existiam casamentos mais sólidos, hoje são muito mais líquidos, muito mais dissolvíveis, qualquer besteirinha separa, né? E aí já casa pensando em separar. Então, é muito sobre isso, né? Envolve tudo na vida, no contexto da vida geral.
É verdade, é muito pertinente, né, essa coisa que você traz aí dos filhos dos quartos, né, dos filhos que são órfãos de pais vivos, assim, isso é muito realmente que a gente está vivenciando, a gente olha na prática que vem acontecendo, né, e esses adolescentes, essas crianças, eles vão crescendo, e eles vêm para o mundo corporativo, né, eles vêm para as relações uns com os outros. Então, são pessoas que podem ter dificuldade de dizer um não, de receber um não, na verdade, Isso. porque não estão acostumados, né, com a frustração, às vezes com a disciplina, porque às vezes os pais são tão ausentes que, quando se aproximam, não tem capacidade de dizer um não. Né? Não tem capacidade de frustrar porque sente culpa, e aí é todo um contexto. Né? Então, assim, como, né, pensando aí nesse mundo do trabalho, e nessas famílias que vivem nesse contexto, muitas vezes de violência, né? Na verdade, todo mundo está inserido de alguma forma nesse contexto, mas algumas famílias são mais agravadas pelo contexto, pela realidade que vivem. E aí chega aqui no nosso ambiente de trabalho, né? Então, assim, como a gente lidar com essa situação, como a gente acolher essas pessoas no ambiente de trabalho, como a gente trazer algumas reflexões, né, acerca do trabalho mesmo com essas pessoas, porque são pessoas que passam por esse contexto, né, estão aí sofrendo, sendo vítimas desse contexto de violência, e elas chegam para trabalhar. Então, a gente, enquanto empresa, a gente, enquanto RH, a gente precisa dar um suporte ou trazer reflexões, né? Então, fala um pouquinho aí do agravamento realmente desse contexto no ambiente de trabalho. Isso. Como você falou, né? São essas crianças, são esses adolescentes com essa nova realidade que estão indo para a empresa, né? A gente está recebendo, e quando a gente olha o currículo, a gente só vê as competências técnicas, né? E aí as competências comportamentais ficam meio que escondidas. Mas como a empresa pode agir diante disso? Olhando de forma empática, né, para a história de vida. Tem pessoas que vivem, é muito subjetivo, né? Tem pessoas que vivem num ambiente muito saudável, mas são pessoas afetadas emocionalmente, são pessoas que não conseguem ter domínio sobre as suas emoções, e são pessoas rígidas, são pessoas grosseiras, são pessoas que não conseguem se relacionar bem. Não é só no ambiente profissional, em todos os ambientes. Assim como tem pessoas que vivem em ambientes totalmente estressores, né? Crescem em ambientes conflituosos, com famílias afetadas pela violência, ou ambientes, comunidades que são realmente mais vulneráveis a essa violência, e não desenvolvem, né, essa forma de se comportar agressiva. Então, cada um reage de uma forma, de acordo com suas habilidades, de acordo com seus, a gente chama na psicologia comportamental, com seus esquemas. Cada um tem, a partir do que recebe, tem uma forma de interpretação e monta aqueles esquemas. Tem pessoas, por exemplo, que vivem com, digamos, pai alcoólatra, com violência dentro de casa. E aí criam uma aversão com álcool. Eu não quero de jeito nenhum álcool na minha vida, porque aquilo ali é destrutivo. E aí interpretam dessa forma e em sua vida é abolido o álcool. Tem pessoas que já reagem de forma diferente. Inclusive famílias, né, onde um dos filhos tem essa reação de aversão e o outro filho segue no mesmo ciclo vicioso de alcoolismo. Então, é muito individual, é muito subjetivo, né? O que é que a empresa pode fazer, o RH pode fazer, é ter um olhar empático mesmo sobre essa pessoa, sobre a história de vida, para que compreenda os porquês daqueles comportamentos. E aí acolha, né? Porque tem pessoas que não sabem desenvolver habilidades de equilíbrio emocional. E aí, porque nem sempre conhecem, não se conhecem, né? Esse autoconhecimento, esse acesso a esse autoconhecimento, ao tema saúde mental, né?
informação ela é muito importante, já é um pontapé inicial importantíssimo. E esse olhar de chegar para conversar sem julgamentos, né? Chegar para entender essa história de vida, esses porquês desse comportamento, dessas interpretações. Eu acho que esse é um bom caminho, né? Entender a subjetividade de cada um, sem julgar, sem apontar, sem discriminar, né? Mas com um olhar empático. É muito bacana, né? Realmente, cada um vem aí com sua história, com suas crenças, né? E as suas atitudes, tem toda essa reflexão aí do histórico de vida, né? E aí, quando a gente para possibilitar que o outro olhe para dentro, né? Quando a gente acolhe, faz ele também se escutar, né? E mostrar a importância do autoconhecimento, tudo fica mais fácil, né? Então, assim, ele vai começar a entender por que algumas atitudes, por que alguma coisa o incomoda tanto, ele vai também entender que no outro também tem uma história por trás. Então, realmente, acho que esse acolhimento, empatia, né, e autoconhecimento dentro, né, do ambiente de trabalho pode contribuir, né, para que a gente tenha o mínimo de paz, que é o nosso E tema, né? muitas vezes é uma pessoa que está afetada por alguma situação pontual, né? Está vivendo um luto, que está vivendo uma situação financeira difícil em casa, que está vivendo uma doença, um diagnóstico, sei lá, muito comprometedor, alguém da família, alguém próximo. Então, você não sabe o que está por trás daquele comportamento, né? Então, por isso é tão importante esse acolhimento, esse olhar para além do que está sendo dito. Né? E isso é muito importante. Tem pessoas que não têm a facilidade de dizer, olha, não estou bem, hoje eu passei por isso, isso e isso, ontem aconteceu assim, 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 e a minha vida está desestruturada. Tem pessoas que não conseguem. Então, é importante esse olhar impacto nesse sentido, sabe? Para entender o que está por trás, sem julgar, e acolher, promover esse ambiente acolhedor. Né? É importante também injetar esse tipo de olhar nas lideranças, né? Como é importante que as lideranças tenham esse olhar, porque eles vai facilitar para entender o que é que está movendo aquele conflito. Aconteceu um conflito aqui, mas peraí, não foi essa situação isolada, isso aqui foi só uma gota d'água que fez transbordar o copo. Então, realmente, né, o que você falou também, essa questão da empatia e do olhar do líder também, né, ajuda bastante, até porque, como você traz, nem todo mundo tem a facilidade de falar, até porque nós estamos num mundo de muita perfeição, de muita competitividade, onde as pessoas buscam muitos padrões, então Isso, é difícil você estar falando de suas fraquezas, né? Você se é preocupa em verdade. como você é interpretado, né? Será que se eu falar da minha fraqueza, corre o risco de eu perder o meu emprego? Então, por isso, de fato, o que você trouxe aí do olhar empático desse líder, e de respeitar, né, o momento do outro, é muito importante. E de promover, né, esse ambiente acolhedor, né, promover isso para que a pessoa também se sinta à vontade de dizer. Não adianta o líder tentar, né, fazer com que a pessoa se abra e fale sobre o que está sentindo, se não há esse elo, se ele não sentir um vínculo confiável com esse líder, não vai fluir, né, e aí vai só se acumular o problema. Então, é importante que seja contínua essa conquista desse espaço, né, de um olhar neutro, né, de um olhar acolhedor realmente, com o intuito de contribuir para a melhoria daquele ambiente, daquela pessoa, daquele profissional, para que ele também não fique acuado e com medo, né, dos julgamentos, de expor suas fragilidades, enfim, é muito por aí. E falando assim de paz, né, eu acho que paz pode ser um pouco subjetivo, né? O que é paz para mim, o que é paz para você, o que é ter paz para cada pessoa, né? Eu acho que é um pouco subjetivo. Mas assim, falando o que é paz, né? O sentimento de paz, de acordo com a subjetividade de cada um, pode trazer no nosso corpo, nas nossas emoções, nas nossas relações. Isso. A paz é, como você falou, algo muito subjetivo, né? Tem pessoas que se sentem em paz quando estão numa multidão. Tem pessoas que só se sentem em paz quando estão no silêncio, pessoas que se sentem em paz numa praia, né, em contato com a natureza. Tem pessoas que não gostam de jeito nenhum desse
barulho de natureza, né? Tem pessoas que são mais agitadas. Então, vai muito de cada pessoa, como nós colocamos aqui, é subjetivo, né? E aí tem muito a ver com essa história de vida. Quando a gente pensa num bebezinho, vamos pensar nos exemplos, né? Um bebezinho chorando lá, o bebezinho não sabe falar, então ele chora para comunicar o que ele está sentindo, seja fome, seja sede, se estiver incomodado com qualquer outra coisa. E aí, quando a mãe pega, de repente qualquer outra pessoa pega e não adianta, mas quando a mãe pega, ele sente aquela paz, é a sensação de segurança, né? Não é o ambiente em si, ela pode inclusive estar num ambiente bem estressor, com barulho e tal, mas é ela que está pegando. É aquela que, para ele, para o bebê, é como se fosse uma extensão dele, né? É o lugar de proteção, de cuidado, de segurança, de fato, plena, né? De segurança plena. Nesses braços, é o significado, né? Nesses braços, nesse lugar, ninguém vai mexer comigo. Eu sei que eu estou protegido. É o lugar de paz. E cada um de nós tem um significado, a paz diferente, por conta da nossa história de vida. De repente, a mãe não seja a figura de paz, né? Tem pessoas que têm uma outra figura, um avô, um tio, um pai, que representa muito mais paz do que a própria mãe. Então, depende muito da individualidade de cada um e dessa história de vida. Então, de repente, ir para casa, tem pessoas que depois de um dia exaustivo dizem, tudo que eu preciso da minha casa, da minha cama, né? Porque aquilo ali representa paz. Já tem pessoas que dizem, vou chegar o mais tarde possível, vou inventar um monte de outros compromissos para não chegar em casa tão cedo, porque é incômodo chegar em casa. Em casa não tem paz, né? Infelizmente existem realidades assim. Então é muito subjetivo. E complementando esse contexto de subjetividade, a paz está dentro de você, né? Tem pessoas que fogem do ambiente achando que vão encontrar paz em outro lugar, mas aí a cabeça está a mil, né? Um monte de pensamentos, que a gente chama de pensamentos intrusivos, são aqueles pensamentos desadaptativos que promovem essa instabilidade emocional, esse incômodo constante, que é o contrário de paz. A paz é aquela tranquilidade, é o equilíbrio, né? Que independente do ambiente, você sente, é de dentro para fora. E isso é muito difícil de dizer, se você, não tem receita, né? Se acontecer assim, 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 você encontra paz, faça isso. Não. De acordo com cada história, é que se encontram caminhos diferentes para chegar a essa paz, né? A paz que excede a todo entendimento, como a Bíblia fala, né? A paz que algumas pessoas encontram na religiosidade, algumas pessoas encontram numa vida saudável, né? Um equilíbrio emocional, num relacionamento, enfim, é muito subjetivo, mas é importante ressaltar que não está no ambiente, não está em outra pessoa, está em nós mesmos, né? É de dentro para fora. Então, independente do lugar onde a gente estiver, se a gente estiver em paz, a gente vai transmitir essa paz. É bem interessante, né? Essa coisa assim, essa reflexão de que a paz está com a gente e cada um encontra a paz de acordo com o seu histórico. Realmente, eu nem tinha pensado sobre isso, né? Quando a gente pensa em paz, a gente pensa assim, será que é possível realmente, nesse mundo que a gente está vivendo, né, de guerra, né, de exposição, de perseguição, de vulnerabilidade, é possível a gente, esse ambiente sem guerra, sem vulnerabilidade, sem exposição, né? É possível. E aí você já trouxe essa reflexão que esse ambiente ele vai estar ali o tempo todo. Então, a gente buscar essa paz. Eu te pergunto, Cláudia, como a gente fazer, né? Eu já entendi aí que está dentro da gente, que vai de acordo, né, com a história de vida de cada um, com o contexto de cada um, mas como a gente buscar esse equilíbrio, né? Para que possa trazer um mínimo de paz para a gente, para as nossas relações, para o nosso cotidiano. Existem alguns estudos que falam sobre os pilares, né, do bem-estar e do equilíbrio emocional. E um dos principais pilares é a gente conseguir buscar nas nossas relações, encontrar
um ambiente seguro, né? Pessoas que promovem a alegria, a felicidade, dar boas risadas, ir aos encontros felizes, né? Eu sempre falo sobre ir aos encontros felizes, porque às vezes a gente, fui convidado para uma festa, para um batizado, para um casamento, para um churrasco, sei lá o que for. Não vou não estou bem. Mas quando você se desprende desse não estou bem e vai, de repente o seu humor muda, né? E aí você está buscando, está promovendo, se abrindo para essa paz, né? E aí é escolher, ser assertivo nas suas escolhas, ser assertivo nas escolhas das suas companhias, da sua rotina, né? Dos ambientes que você frequenta, das coisas, dos conteúdos que você tem acesso, seja ele virtuais, sejam livros, sejam as reportagens, né? Tem pessoas que têm o prazer de assistir aquelas reportagens, né? Que se espremer sai sangue. Enfim, a gente precisa ser assertivo nas nossas escolhas, né? E aí a gente está atraindo coisas boas para a gente. Claro que se a gente, eu não estou dizendo que se você ler uma reportagem ou assistir alguma reportagem de violência, você vai ser afetado, mas é muito destrutivo, né? Uma colega falou para mim outro dia que estava com medo de sair com os filhos por aplicativo, nesses transporte aplicativo, porque escuta muitas reportagens que tem motorista de aplicativo que é bandido, está procurado pela polícia ou procurado por outras, né, organizações criminosas, e aí um levou um tiro e a passageira teve que sair correndo dentro do carro, e ela está com medo porque pode acontecer com ela. Veja só como as pessoas são afetadas, né? São diretamente afetadas e não percebem. Poxa, se a gente se deixar levar por esse medo, né, por todas essas informações negativas e destrutivas, a gente está se bloqueando para receber essa paz, né? Ou para transmitir, né, esse equilíbrio e essa paz para outras pessoas. Então, a dica que eu dou é: seja assertivo nas suas escolhas. Escolha de relacionamentos, os livros que você está lendo, os filmes, as séries, seja seletivo, né? E vá aos encontros felizes, vale a pena, né? Se encontre com as pessoas que você gosta, que você faz tempo que não vê, né? E que tem relação legal, que te faz bem, que te faz dar umas boas gargalhadas, né? E não que você não deva fazer uma visita no hospital, por exemplo, porque é triste. Não, não é isso. Você deve sim distribuir esse amor, esse afeto, né? Essa parceria, essa empatia com o outro. Mas você precisa estar bem. Se você não está bem, você não vai ser legal para nenhuma das partes, né? Então, é importante a gente ter esse olhar de escolher de forma assertiva o que está compondo a nossa rotina, né, de vida. É tão corrido, vida de trabalho, às vezes de estudo também, família, as atividades domésticas, enfim, é tanta coisa que a gente acaba se privando de viver momentos felizes, que são importantes. Não pode estar deixando para amanhã, para depois, para o mês que vem, para o ano que vem, né? A gente precisa fazer hoje. Tem coisa que não dá para esperar. É hoje, faz uma ligação, né? Não se resume a olhar uma mensagem ou mandar uma mensagem. Faz uma ligação, escuta a voz, né? Escuta músicas agradáveis. Então, tudo isso muda muito o humor e muda muito esse clima de paz, esse estado de ser, né? De viver em paz. A gente não consegue hoje assim, se blindar totalmente, né, como você estava trazendo, desse contexto de violência, de guerra. A gente não consegue. Então, se a gente começar a filtrar, né, a selecionar, como você estava fazendo, as redes sociais, o que, é que você está olhando, o que, é que você está consumindo diariamente, né? O que, é que isso te traz, né, em termos de sentimento, em termos de relações. Né? Então, assim, você realmente selecionar. E hoje em dia, como você falou, né, faz uma ligação. Hoje é tão raro, né, no mundo do WhatsApp, dessa celeridade o tempo todo, aceleração, Tudo que é de mais imediato. prático, mais rápido, né? Então, a gente não escuta a voz do outro, a gente não para fazer uma ligação. Até o áudio a gente acelera agora. Às vezes a gente está vendo uma série, um filme, e a gente acelera, um vídeo de conteúdo, e a gente acelera. Então, que pressa é essa? Né? Será que essa pressa traz paz para a gente? Então, é muito do que você trouxe, está muito dentro da gente, é de dentro para fora. Então, nossas atitudes podem começar a trazer a paz para a gente e para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, assim, não dá para a gente se privar desse contexto. A gente não consegue ficar imune realmente a tudo que está acontecendo, mas a gente pode sim
selecionar o que a gente está consumindo, a gente pode escolher os lugares, né, que nós estamos indo, as pessoas, né, as pessoas que realmente trazem essa tranquilidade, trazem esses momentos felizes, como você falou, e aí pode ser amigos, pode ser família, pode ser um colega de trabalho, né, quem desperta essas risadas em você. Então, vamos ter atitudes, né, vamos buscar ter iniciativas que tragam esses momentos felizes para a gente poder ter a nossa paz, né, a nossa paz interior, né, mas que acaba transcendendo o exterior também para os que estão ao nosso redor. Então, assim, para os nossos colaboradores, né, colaboradores, familiares, amigos que vão escutar, né, esse podcast, que vão nos ver, a gente sempre gosta de finalizar deixando claro que a gente está disponível aqui enquanto RH, enquanto empresa, né, para que se sentirem à vontade e nos busquem, né, para tratar algo que possa melhorar o seu ambiente profissional ou pessoal, a gente fica aqui disponível. Nós temos também e disponibilizamos, né, os parceiros, né, no âmbito psicológico, para dar um suporte no atendimento. Como a gente falou, é muito importante esse autoconhecimento, que as pessoas possam realmente começar a pensar suas atitudes, né? O que você está publicando nas suas redes sociais, né? Que benefícios você acredita que essas publicações estão trazendo para o outro, né? Então, a gente está no mundo que a gente precisa repensar, né? Não só na nossa paz, mas lembrar que o que a gente faz, o que a gente diz, pode impactar na paz do outro também. Então, sempre pensar, né? Será que vale a pena? No nosso ambiente de trabalho, com a nossa liderança, com o nosso liderado, né? Com os nossos familiares, enfim, de uma forma geral, né? O que eu estou fazendo? Eu estou instigando mais ainda a violência, mais ainda a guerra, eu estou fazendo algo que possa trazer um ambiente tranquilo para as pessoas que também estão ao meu redor, né? E para mim também, claro, porque, como você falou, é de dentro para fora. Uhum. E lembrando que não é fugir da realidade que nos cerca, né? Não é fugir, eu não estou falando de fugir, é escolher, nós temos livre escolha, né? E aí a gente também não vai fugir das emoções negativas, não tem como. Elas existem, elas precisam ser sentidas, né? A gente sente raiva, a gente se revolta, a gente sente tristeza. Então, mas se a gente não tiver afetado totalmente, a gente cria uma capa de proteção onde pode vir um monte de situações que você vai sentir tristeza, você vai sentir raiva, mas de forma mais apaziguadora, né? Vou sentir e vai passar, eu vou chorar, eu vou expressar esse sentimento, mas vai passar, eu vou aceitar ele como real. Eu preciso me entristecer, sim, com a pandemia, com as guerras, eu preciso, sim, levantar a minha bandeira das minhas opiniões, né? Seja ela política, porque eu tenho minhas opiniões e elas são reais para mim. Então, é importante fazer essa reflexão sobre, não é, vou viver no mundo da fantasia, da paz, da coisa que, né, do ideal, e só vou viver feliz, né, o sorriso estampado no rosto para todo mundo. Não, você vai viver conflito, você vai viver guerra, você vai viver assalto, mas você vai enfrentar de forma mais fortalecida, né, se você estiver preparado para isso. E quando eu fiz uma breve pesquisa sobre a paz, eu achei importante citar sobre o Prêmio Nobel da Paz, né? Existe isso, Prêmio Nobel da Paz. Poxa, existem pessoas e instituições que recebem prêmio por promover paz. Veja como é importante, né, a paz. Como é gritante também a necessidade, né? Existe a necessidade de que pessoas promovam a paz, por isso existe um prêmio, inclusive em dinheiro, né, para aqueles que promovem a paz, a nível mundial. Então, será que você, no seu mundinho, né, no seu universo, você está recebendo esse prêmio Nobel da Paz? Mesmo que não seja em dinheiro, mas de recompensas, de relações saudáveis, de saúde mental, de equilíbrio emocional, porque esse é o maior prêmio, né? A gente ter uma vida saudável, né? Emocional saudável. Então, pensa se você é merecedor, né, desse Prêmio Nobel da Paz, simbólico, não o que existe de verdade, né, que é a nível mundial, mas como é importante, né, refletir sobre isso. Existe alguém preocupado com isso. Muitas pessoas, inclusive, preocupadas com isso, enquanto tem outras que estão promovendo guerra. Então, nós sabemos que é real a promoção da guerra, mas a gente precisa enfatizar o positivo,
Então, me arrepiei até, como você falou, da questão da recompensa, né? Quando você olha por esse aspecto, né? Você ser merecedor, será que eu estou sendo merecedora desse prêmio? E nós somos merecedores, né? Nós merecemos ter essas recompensas que a paz nos dá. Então, a gente precisa promover, isso só depende da gente, a gente precisa promover esses ambientes para a gente e para os outros, para que a gente seja recompensado com esse troféu, né? É Que é esse verdade. equilíbrio e essa tranquilidade, né? Não dá para fugir, como você falou, muito do entretenimento, não dá. A gente também não vai viver de negação. As coisas estão de fato acontecendo, mas a gente pode agir de forma diferente, a gente pode conduzir de forma diferente, né? Para a gente ter essa paz, essa tranquilidade, esse equilíbrio. Com Então, assim, certeza. foi um assunto muito bacana, muito recompensador, muito gratificante conversar contigo, Cláudia, sobre esse tema tão importante. Eu acho que vai fazer bem para muita gente ouvir. Que Então, te bom. agradeço muito. Parabenizo aí pela dedicação, agradeço pela disponibilidade de tempo da gente, vai contribuir muito com os nossos colaboradores e com os familiares e amigos que vão ouvir. Acho que esse é o legado, né? Então, assim, parabenizar, te agradecer, que os nossos colaboradores, familiares e amigos, né, escutem o nosso podcast, que pesquisem sobre o tema, né, que olhem para dentro, que possam se autoconhecer para poder transmitir esse ambiente saudável de paz para ele, para os parceiros, né, para o cotidiano, né, e que as pessoas realmente curtam, compartilhem com seus amigos, né, disseminem essa mensagem de Uhum. paz. Isso. Obrigada, né? Obrigada pela oportunidade mais uma vez. E parabéns pela iniciativa, né? É um tema perfeito, assim, principalmente para esse final de ano, para início do próximo. Então, eu desejo que o ano 2024 seja de muita paz para todo mundo, de muitas realizações e de muito equilíbrio emocional, que a gente possa promover saúde mental por onde a gente passar, né? Seja no ambiente Uhum. profissional ou em casa, e que seja essa troca, que haja essa troca, né, contínua. Muito obrigada, conte comigo, viu? E, né, caso alguém, né, que escutou e queira conhecer um pouquinho mais, né, de Cláudia, onde encontrar, né, se precisar de um atendimento, se tem disponibilidade, se não tem, como é, fala um pouquinho aí dos teus canais. Eu atualmente atendo tanto no online como no presencial, né? No presencial na cidade de Paulista, aqui em Pernambuco, e online não tem fronteiras, né? A gente sabe que acessa um público muito maior. Tem o canal, tem o Instagram, né? Que tem diretamente lá na bio o link para acessar o meu WhatsApp e para agendar ou para trocar alguma ideia caso alguém precise, tá? Fiquem à vontade. O Instagram é claudiamarques.psicóloga. Então, lá eu divulgo não com tanta frequência como eu gostaria, mas alguns conteúdos que são bem interessantes para diversos públicos. Bacana. Então é isso, findamos aqui, né, mais um podcast encaixando as peças, com esse tema maravilhoso, né, que foi o impacto aí desse ambiente de guerra, de vulnerabilidade, de exposição, né, o impacto que traz para a nossa saúde mental, e só agradecimento, né, nessa última semana de dezembro. Encaixando as Peças, um podcast sobre saúde mental, porque ouvir a si mesmo é a peça-chave para uma vida feliz. Uma realização do Grupo PQ.